Ouça agora a narração do livro A Mediunidade Sem Lágrimas, por Eliseu Rigonati. Capítulo 42. As sessões de curas espirituais. Um espírito moralizado é um espírito são, por isso o corpo em que habita é são também. Todo espírito desmoralizado é um espírito enfermo. Um espírito enfermo torna enfermo o corpo em que está encarnado. O Espiritismo vem ensinar-nos essas verdades e concitar-nos a que nos moralizemos. A doença é a medicina do espírito. Quando ela se manifesta, é porque houve um erro, quer nesta, quer em anteriores encarnações. Enquanto não se corrigir o erro que a motivou, o sofrimento não abandonará o indivíduo. Devemos curvar-nos submissos à vontade do Senhor, compenetrados de que a dor é um remédio amargoso, porém necessário. Entretanto, o Senhor não nos proíbe de lutarmos contra o sofrimento, de minorá-lo, de aliviá-lo ou de fazê-lo desaparecer. Nós não nos corporificamos na terra para sofrer, e sim para aprender. Se o sofrimento nos atinge, é porque nós nos tínhamos afastado do caminho que conduz a Deus. Deus, que é amor e providência para seus filhos, não nos deixaria sofrer, se o sofrimento não redundasse em proveito de nosso desenvolvimento espiritual. O Espiritismo instituiu as sessões de curas espirituais. Os remédios usados são os fluidos que se ministram aos doentes por meio dos passes e da água fluida. As sessões de curas espirituais formam-se assim. A mesa é ocupada pelos médiuns bem desenvolvidos e com grande capacidade de concentração. Logo atrás deles, formando um círculo ao redor, sentam-se os enfermos. Em seguida, também em círculos, sentam-se as pessoas que estão bem de saúde e que vieram assistir à sessão e ajudar com suas preces. No centro da mesa colocam-se tantos copos d'água quanto sejam os doentes a tratar. Ao lado de cada copo d'água, em um papelzinho, escrevem-se os nomes dos doentes. Desse modo, na hora da distribuição, cada doente receberá o copo d'água certo, sem perigo de troca. Abrindo a sessão, o presidente fará uma preleção, explicando a finalidade dela, e transmitirá ensinamentos morais a todos. Explicará o mecanismo das curas espirituais e que o remédio fluídico de cada doente será colocado em seu copo d'água. Procurará comunicar a todos uma fé viva e ardente. Feita a prece de abertura, cada médium por isso receberá seu protetor. Depois disso, o presidente rogará a todos, médiuns, doentes e assistentes, que elevem a Deus o pensamento, concentre-se firmemente e façam uma prece mental. Essa prece será um pedido ao Senhor, para que permita aos espíritos curadores que se apossem dos fluidos magnéticos irradiados e os transformem em remédio para os males dos que sofrem. A concentração e a prece durarão 2 ou 3 minutos. É o suficiente para que os espíritos curadores recebam as forças para tratarem dos doentes, ministrar-lhes os passes, fluírem a água. Estas sessões durarão no máximo meia hora. Porém, é interessante saber que durante as sessões de curas, os espíritos curadores aproveitam a ocasião para curarem doentes que estão muito longe do centro e que os componentes da sessão nem sequer sabem que existem. É a caridade pura pregada pelo Mestre. Fazer o bem em segredo, para que nosso Pai que nos vê em segredo nos dê a recompensa. E é tão em segredo esse benefício praticado pelos espíritos curadores que os beneficiados não têm a mínima ideia de onde lhes veio a cura. Terminada a concentração, os médiuns recebem seus protetores, os quais geralmente comentam os trabalhos realizados e dão úteis conselhos aos enfermos. Encerra-se a sessão com uma prece de agradecimento ao Pai
e o presidente dará a cada enfermo seu copo d'água, dizendo, sem vacilar e cheio de confiança: em nome de Jesus, nosso médico e mestre, toma esta água e fica curado. Há doentes que se curam logo na primeira sessão, outros levam algum tempo. Tudo é questão de fé e merecimento aos olhos de Deus.